Eu sou a professora Luciana Maia e vamos para mais uma videoaula. E hoje vamos estudar o tema lipídios, a sua química, classificação e funções. Os objetivos da aula de hoje serão: definir o que são lipídios, compreender as funções dos lipídios no metabolismo, compreender a natureza química dos lipídios, identificar e classificar suas moléculas. E hoje vamos estudar a classe de macromoléculas lipídios. Nesse slide, nós podemos observar um pouco sobre essa classe de lipídios. Nós temos aqui alguns exemplos de lipídios. Nós temos aqui alguns ácidos graxos, colesterol, e alguns glicolipídios encontrados em plantas. Olhando para as estruturas desses diferentes lipídios, a gente observa o quê? Que essa classe de macromoléculas, ela não tem uma unidade básica comum a todas as classes de lipídios. Então, a gente pode observar aqui que a estrutura química do colesterol é muito diversa de um glicolipídio, como o MGDG, que é o monogalactosil de acilglicerol, que também não é exatamente a estrutura desses ácidos graxos, apesar de ter uma semelhança maior entre esses dois em relação, por exemplo, à molécula de colesterol. Então, nós podemos observar a partir disso que esse grupo de macromoléculas é o grupo mais diverso quimicamente dentre aqueles grupos, como proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos. Então, os lipídios eles não têm uma unidade básica para todas as suas classes. E o que é que vai unir todos eles? É exatamente essa propriedade aqui, a insolubilidade em água. Então, os lipídios, eles compartilham essa característica, eles são insolúveis em água. É claro que esse grau de insolubilidade vai variar de acordo com a classe lipídica. Essas moléculas, elas desempenham diversos papéis nos organismos vivos. Nós vamos ver aqui uma visão geral dessas funções. Por exemplo, as gorduras e os óleos, eles armazenam energia. Nós já vimos lá em carboidratos, nós vimos que os carboidratos, eles também têm uma função primordial de armazenamento de energia. Mas no caso das gorduras e dos óleos, eles têm um grau de redução maior ainda. Então, quando a gente compara 1 grama de lipídio com 1 grama de carboidratos, a gente vai ver que os lipídios, eles conseguem liberar mais energia do que os carboidratos. Então, eles são utilizados como reserva. Então, a gente vai ver que tanto, por exemplo, plantas, muitas vezes armazenam óleos como uma fonte tanto de energia quanto de carbono, e os animais, eles acabam armazenando na forma de gorduras. Então, os lipídios têm essa função geral de armazenamento de energia. Mas, além disso, eles também desempenham funções bem importantes na estrutura, principalmente compondo membranas celulares. Os lipídios presentes nas membranas, por exemplo, os fosfolipídios, são muito importantes. Mas além dessa função estrutural e de armazenamento, a gente tem ainda a presença de lipídios que participam do processo de captura de energia solar, como por exemplo aqui os carotenoides. Um exemplo dentro dessa classe, a gente tem o beta-caroteno, que tem a função importantíssima no metabolismo de plantas. Além disso, alguns esteroides e ácidos graxos modificados desempenham papéis regulatórios como hormônios ou vitaminas. Então, aqui a gente vai ver que no metabolismo animal, eles vão ter uma grande importância
como hormônios. Nessa foto, nós podemos ver alguns exemplos dessas funções. Então, aqui nós vemos a estrutura da cera de abelha, que tem uma composição lipídica, tem uma função, e a gente pode ver aqui, olha, que em temperatura ambiente ela é bem sólida. Aqui nós vemos uma folha bem brilhante, significa que nessa parte aqui, superficial, a gente tem uma fina camada também de cera, que tem essa função de impermeabilizar estruturas, por exemplo, como a folha, para impedir exatamente a perda de água. Nós temos aqui também vários óleos vegetais vindo de diferentes fontes. Então, muitas vezes, as plantas elas armazenam esse óleo e nós vamos lá e extraímos esses óleos. Então, a gente tem vários exemplos de óleos, óleo de canola, óleo de algodão, óleo de soja, óleo de milho, o próprio azeite, que é um óleo vegetal. Aqui nós temos um exemplo do óleo de coco, que ultimamente ele virou realmente, tá bem em uso, tanto na culinária quanto na indústria de cosméticos. Então, a gente vai depois falar sobre a composição desses óleos. A vitamina D, que é uma vitamina que tem uma composição quimicamente falando, ela é um lipídio, é um precursor da vitamina D, são lipídios, então tem grande importância também no metabolismo. A gordura no corpo de animais, além de gerar aquela energia que a gente já falou, ela também pode servir como isolante térmico. Outro exemplo importante de lipídios dentro dessas estruturas é um revestimento lipídico que envolve os nervos, agindo como isolante elétrico, então facilita a transmissão do impulso nervoso. Óleos ou ceras na superfície da pele, pelo e penas também de animais repelem a água. Então, a gente vai ver essas funções aqui. Então, nós temos aqui algumas figuras que exemplificam essas funções. Então, os animais, eles têm a capacidade de armazenar gordura no seu corpo, principalmente essa gordura subcutânea, né, abaixo da pele, nessa região. E que tem essa função de armazenar energia, mas acaba servindo também como isolante térmico. Aqui nós temos uma figura também de gorduras viscerais. Então, muitas vezes, entre esses órgãos internos, há acúmulo de gorduras. É claro que o excesso dessas gorduras traz malefícios à saúde. Então, várias doenças, como doenças cardiovasculares, como diabetes, elas podem ser intensificadas pela presença dessas gorduras, que traz um processo de inflamação e está associado a esse tipo de doença cardiovascular, diabetes, dentre outros. Aqui nós temos o exemplo de uma ave que produz esse tipo de lipídio, essa cera, que faz com que fique impermeável. Então, dessa forma, ela consegue flutuar sem afundar. Então, é devido a essas estruturas, a essas moléculas produzidas. Nessa figura aqui embaixo, a gente vê um neurônio saudável, onde nós temos aqui a presença da bainha de mielina intacta, e que ela, como a gente já falou, é um isolante elétrico, então facilita a transmissão desse impulso nervoso. Já nesse caso aqui, a gente tem uma doença que é a esclerose múltipla. O que é que acontece? Acontece um processo de desmielinização, ou seja, aquela bainha de mielina vai sendo destruída, degradada. E isso vai ocasionar o quê? Uma dificuldade na transmissão desse impulso nervoso. Então, por isso que traz consequências bem graves às pessoas acometidas com essa doença, em relação à coordenação motora e em relação à transmissão desse impulso nervoso.
E vamos lá para a classificação desses lipídios. Então, nós podemos classificar os lipídios através de várias formas. Essa aqui a gente vai classificar através da função. Então, lipídios de armazenamento, que são chamados de lipídios neutros, são o quê? Os triacilgliceróis. Ele é formado de uma molécula de glicerol esterificada com 3 ácidos graxos. Então, é chamado de lipídio neutro. Aqui, um triacilglicerol, onde nós temos um glicerol esterificado com 3 ácidos graxos. Depois, nós temos a classe que vai formar os lipídios de membrana. Como nós temos aqui, os lipídios de membrana, que são os lipídios polares. Eles são divididos em fosfo e glicolipídios. Os fosfolipídios, como o nome já diz, ele vai ter o quê? Um grupo fosfato dentro da molécula. Eles podem ainda ser subdivididos em 2 grupos, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios. Então, aqui vai depender o quê? Da molécula encontrada, se vai ser o glicerol ou a esfingosina. A estrutura do glicerol, como a gente já viu, ele pode substituir aqui algumas das hidroxilas e esterificar com ácidos graxos. Nesse caso, vai esterificar com 2 ácidos graxos e o terceiro ligante vai ser justamente o quê? O grupo fosfato, ligado a um álcool. Já os esfingolipídios, nós temos a presença da esfingosina, esterificada com um ácido graxo e um grupo fosfato, ligado aqui à colina. O outro grupo de lipídios que formam membranas são os glicolipídios. Como o nome já diz, ele vai ter o quê? O carboidrato na sua estrutura. E, novamente, ele pode ser um esfingolipídio ligado à esfingosina, esterificado com ácido graxo e com um mono ou oligosacarídeo. Já os galactolipídios, que também são chamados de sulfolipídios, vai ter exatamente a molécula de glicerol, esterificada com 2 ácidos graxos e um mono ou disacarídeo, ligado com um grupo sulfato. Por isso que são chamados de sulfolipídios. E há no grupo das árqueas também lipídios com estrutura bem diferente do que é encontrado em outros grupos. Então, a gente tem aqui lipídios éter. Há ainda uma outra classificação desses lipídios em relação às categorias. Então, é uma classificação um pouco diferente da que a gente viu anteriormente. Nessa classificação, nós temos as categorias de ácidos graxos, os glicerolipídios, os glicerofosfolipídios, os esfingolipídios, os lipídios de esterol, os lipídios de prenol, os sacarolipídios e os poliquetídeos ou policetídeos. Então, a gente vai ter aqui, os ácidos graxos são os lipídios mais simples. A gente vai ver a seguir. Os glicerolipídios, a gente já viu, são os derivados do glicerol, né? Aqueles lipídios são os ditriacilgliceróis, aqueles lipídios neutros. Os glicerofosfolipídios, aqueles fosfolipídios que são encontrados em membranas. Os esfingolipídios, aqui ele junta os que têm fosfato na sua estrutura ou carboidratos na sua estrutura. Os lipídios de esteróis, por exemplo, os derivados do colesterol. Os lipídios de prenol, e aqui eu chamo a atenção porque esses aqui são bem importantes para o metabolismo vegetal, tá? Então, vamos lá. Os ácidos graxos, eles são considerados os lipídios mais simples. Então, em algumas classes, eles podem até ser vistos como uma unidade, né, que vai formar vários tipos de ácidos, de lipídios, de classes lipídicas, né? Eles estão presentes em várias classes. Mas, na verdade, os lipídios, eles não têm essa unidade básica presente em todos os exemplos de lipídios encontrados. Mas os ácidos graxos são os mais simples.
Qual é a estrutura de um ácido graxo? Ele é formado por um ácido carboxílico unido com cadeias hidrocarbonadas. Essas cadeias, elas variam nesse tamanho. Em média, variam entre 4 e 36 carbonos. Essas cadeias podem ser saturadas ou insaturadas. E o que é que significa cadeia saturada e insaturada? Será em relação àquelas ligações dos carbonos, se existe ligação simples ou se tem ligação dupla. Então, a ligação dupla é exatamente o quê? Ela está presente na cadeia insaturada. Então, para a gente classificar se é saturada ou insaturada, basta observar o tipo de ligação. A saturada só vai ter ligação simples. A insaturada vai ter ligações duplas. Então, aqui nós temos a estrutura química de um ácido graxo. Aqui nós temos o quê? O grupo carboxílico, aqui em cima, e uma cadeia de hidrocarbonetos. Vejam que essa cadeia de hidrocarbonetos, ela só tem ligações simples. Então, a gente diz o quê? Que esse ácido graxo é um ácido graxo saturado. Aqui no exemplo B, nós temos também um grupo carboxílico ligado com uma cadeia de hidrocarbonetos. Mas vejam que aqui nós temos o quê? Uma ligação dupla. Significa o quê? Que esse ácido graxo é um ácido graxo insaturado. Então, em relação à estrutura, vejam que essa insaturação aqui, ela proporciona uma estrutura diferenciada. Vejam que tem uma curvatura aqui nessa estrutura. Então, significa que a estrutura química, né, estrutura de um ácido graxo saturado, ela é diferente de um insaturado. A gente vai relacionar essas diferentes estruturas com as funções desses ácidos graxos, por exemplo, em membranas celulares. Aqui nós temos uma outra representação que é bem comum no livro. Sempre que for exemplificar um ácido graxo, muitas vezes ele está assim. Essa parte aqui azul, essa cabeça, que a gente chama de cabeça polar, essa polaridade vem justamente o quê? Do grupo carboxílico. E aqui em amarelo, a cadeia de ácidos graxos, sejam elas saturadas ou insaturadas. Sempre que ela for insaturada, a gente vai ver essa curvatura. Então, por exemplo, aqui nós temos uma mistura de ácidos graxos, saturados e insaturados. Então, esses ácidos graxos, eles vão ter uma nomenclatura. O que é importante observar num ácido graxo? É importante a gente observar o número de carbonos e o número de insaturações. Então, por exemplo, o ácido palmítico, que é um ácido graxo muito encontrado em plantas, ele pode ser exemplificado, categorizado através dessa forma, 16,0. Significa que a cadeia de ácido graxo tem 16 carbonos com 0 em saturação, ou seja, é um ácido graxo saturado. O ácido oleico, que também é muito comum, encontrado em plantas, a gente tem aqui uma classificação, uma forma de representá-lo, 18,1. Significa o quê? Que ele tem 18 carbonos e uma insaturação. Essa presença dessa insaturação faz com que nós classifiquemos o ácido oleico como um ácido graxo insaturado. Então, aqui nós temos o ácido oleico representado por 18,1. Significa o quê? Que ele tem 18 carbonos e uma insaturação. Dessa forma, o ácido oleico é classificado como ácido graxo insaturado. E como é que a gente vai saber essa posição da ligação? Então, é comum a gente ter o quê? O nome ácido oleico, 18,1, e entre parênteses, delta 9. Significa o quê? Que a dupla ligação é entre o carbono 9 e o carbono 10. Outro exemplo aqui é o ácido linolênico, 18,3. Então, delta 9, 12 e 15.
Então, significa que ele tem 18 carbonos, 3 insaturações. Onde que estão essas insaturações? Entre o carbono 9 e 10, entre o 12 e 13 e entre o 15 e 16. Aqui, nós podemos observar exatamente o ácido oleico, que muitas vezes tem essa outra forma aqui de nomenclatura, tá? Eu gostaria de dizer para vocês que eu não vou cobrar essa parte de nomenclatura. É só importante vocês observarem a estrutura química e que muitas vezes ele pode ser utilizado essa nomenclatura ou essa representação, tá? Mas eu não vou cobrar isso de vocês, por exemplo, em provas ou em avaliações, tá? É só importante que vocês saibam que existe essa classificação. Outra coisa, dentro dessa classificação, normalmente se faz também uma classificação em relação a esses carbonos e representados por letras gregas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o carbono alfa e aqui a gente tem o ômega, que seria o último. Então, daqui para cá, nós podemos ver uma nomenclatura que começa de trás para frente e vejam que aqui a gente tem o ômega e uma dupla ligação no carbono 3. Então, muitas vezes é chamado de ômega 3, ômega 6. Então, para se referir a esses tipos aqui de lipídios, de ácidos graxos. Nesse caso aqui, a gente tem um ácido graxo de 20 carbonos com 5 insaturações, tá? Então, é um ácido graxo bem importante. Então, nós podemos observar que esses ácidos graxos, eles podem variar nessas cadeias. Vocês já viram que a maioria dos que a gente apresentou aqui tem números pares. Isso porque o processo de biossíntese dele vai adicionando de 2 em 2 átomos de carbono. E as propriedades desses ácidos graxos, eles vão depender do tamanho da cadeia, do grau de solubilidade, do grau de saturação e ponto de fusão. Então, nós temos que o tamanho da cadeia e o grau de saturação ele vai influenciar diretamente na solubilidade e no ponto de fusão. Então, se a gente observa a estrutura de um ácido graxo, vejam que a parte aqui do grupo carboxílico é a parte polar e o restante da molécula é apolar. Então, quanto maior essa cadeia aqui, quanto maior o número de átomos de carbono presentes aqui, a gente vai ter o ácido graxo menos solúvel, porque a parte solúvel seria só essa aqui, que a gente chama de cabeça polar. Então, quanto maior a cadeia de hidrocarbonetos, mais insolúvel ou mais apolar seria esse ácido graxo. E a presença da dupla ligação, ela vai influenciar muito no ponto de fusão. Então, quando nós temos somente cadeias saturadas, essas cadeias elas se unem através de forças de Van der Waals. Então, essas cadeias elas são mais estáveis e por isso elas requerem mais energia para fundir. Então, o ponto de fusão dos ácidos graxos saturados ele é bem maior do que dos insaturados. Então, aquelas cadeias insaturadas elas vão ter aquelas dobras que a gente já falou. Isso por conta das ligações duplas. Então, elas são menos estáveis e têm menor ponto de fusão, porque requer menor energia. Mas, por outro lado, elas também são mais susceptíveis à oxidação. Então, nós temos aqui alguns ácidos graxos. Vejam que a maioria dos que ocorrem nos organismos, eles têm número par, que a gente já falou. Existem outros que não têm número par, mas a maioria tem. Então, nós temos aqui todos eles saturados e com seus respectivos pontos de fusão. Vejam que o ponto de fusão ele aumenta com o aumento do número de carbonos na cadeia, tá? Então,
Quídico, ele tem um ponto de fusão bem alto. Palmítico também, o esteárico. Então, que são os ácidos graxos 18,0, 14,0, 16,0, 18,0 e 20,0. Vejam que o ponto de fusão é bem alto. Quando nós temos a presença, né, de insaturação, então quanto maior esse grau de insaturação, menor vai ser o quê? O ponto de fusão, tá? E aqui nós temos alguns ácidos graxos comparando exatamente o número de átomos de carbono, aquela classificação em relação à insaturação, os seus respectivos pontos de fusão. E vendo que esses primeiros aqui, até o 18,0, nós temos o quê? O grau de solubilidade a 30 graus. Então, a maioria o quê? Muito pouco solúvel em água, quase nada, e solúveis em solvente orgânico. E nós temos aqui alguns ácidos graxos de cadeia insaturada, que a gente já falou, com a sua estrutura, sua nomenclatura e os seus pontos de fusão, onde a gente observa aqui uma variação muito grande em relação ao número de carbonos e o número de insaturações. E esse tamanho da cadeia, junto com esse grau de insaturação, vai influenciar totalmente nas funções. E hoje compreendemos um pouco sobre a natureza química dos lipídios, a sua classificação e funções em organismos. Na próxima aula, continuaremos nesse assunto. E até a próxima!